Salve Manaus, salve Amazonas, salve Brasil, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Estamos agora a caminho de uma competição, uma cidade que chama-se Fonte Boa, aqui no Amazonas. E uma das características que a Amazônia tem é que nós temos as nossas hidrovias. A gente vai sempre de barco, quando tem tempo disponível e quando os rios permitem, porque na época que nós estamos vivendo talvez não permita tanto. Então, a melhor alternativa é voar, ir de avião. E é essa conversa que a gente vai ter agora com o Marivan, que vai falar aqui. Coincidentemente é da federação, e o jogo é da federação, mas a pergunta aqui é sobre essas dificuldades que vocês, com aviões como esse, podem encontrar na Amazônia. É a pista, a variação de terreno, variação de temperatura. Aonde que está a dificuldade? Se é que existe essa dificuldade que eu penso. Assim, Dudu, o avião é um meio de transporte bastante seguro. Eu estou voando há 40 anos, jamais tive acidentes. E conheço a Amazônia profundamente. Todas as cidades da Amazônia, do Amazonas em si eu conheço, os 62 municípios. E quase que todas as comunidades ribeirinhas, porque eu também voei muito tempo hidroavião. As nossas dificuldades na Amazônia, antigamente eram muito maiores. Era o sistema de navegação que não existia. Hoje nós dispomos do GPS. E, para mim, a maior dificuldade na Amazônia, de voar na Amazônia, não são as pistas são boas para as características das nossas aeronaves, mas é a falta de combustível em alguns municípios. No Amazonas todo, um estado continental, nós temos combustível somente em Manaus, Tefé, Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Por aí você tira. São 62 municípios e apenas 4 pontos de abastecimento. Ou seja, eu posso estar perguntando uma pergunta besta para ti, mas como eu não conheço, eu te pergunto. Para certa localidade, você tem que levar, além de passageiro, combustível para voltar? Exatamente. A gente tem que decolar de Manaus sempre mais pesado, porque tem que levar o combustível para o retorno. Essas coisas que você coloca no avião extra, encarece a passagem? Não encarece. O táxi aéreo trabalha por demanda, é ponto a ponto, né? O quilômetro voado, mas você está um pouco mais... Está dentro do peso máximo de decolagem, mas você tem que levar o combustível para retornar para Manaus, porque você não encontra combustível nos municípios amazonenses. Como eu falei, somente 4 municípios dispõem de postos de abastecimento. A grande massa pergunta que não tem posto de gasolina? Ou não é assim não, né? Vamos dizer, um combustível diferenciado? Esses aviões já queimam querosene, não é gasolina, querosene. Por exemplo, esse voo nosso de hoje aí, eu tenho que sair com essa aeronave aqui, que é um modelo Carajá bimotor, que voa 400 km por hora, vamos voar daqui lá a Fonte Boa 1h40, eu tenho que sair com 4 horas e meia de autonomia, porque eu tenho que chegar com autonomia para uma possível alternativa amanhã pela manhã. As pistas de pouso na Amazônia são compatíveis com o aparelho que você... Sim, o plano aeroviário do Amazonas é da década de 80. E na época eram os aviões da TABA, Bandeirantes da TABA, que operavam no Amazonas. Então, o governador da época, Gilberto Mestrinho, determinou que as nossas pistas do Amazonas seriam de 1.200 metros de comprimento por 30 de largura. Por exemplo, eu posso afirmar que a menor pista do Amazonas é a de Flores, em Manaus. Ou seja, no Aeroclube, que tem 900 metros. As outras todas têm 1.200. Tivemos altas modificações no Aeroclube do Amazonas. Isso foi benéfico? Genericamente falando. Ainda está no impasse. Ninguém sabe ainda quem pertence à terra, se é da União ou do Aeroclube. O Aeroclube está recorrendo. Nós temos sempre tivemos um ótimo relacionamento com a administração do Aeroclube, como temos também com a administração da Infraero. Para a gente não mudou praticamente nada. Mas se eu estiver enganado, você me corrige, porque você já voa há mais tempo, eu nem voo, né? Eu voo com você. Mas eu vou dizer uma coisa, o Aeroclube é talvez o aeródromo mais antigo, junto com Ponta Pelada? Sim. O título definitivo dessa terra do Aeroclube foi doado pelo governador Álvaro Maia, eu acredito que em 1954.
Acredito que foi essa data. E esse título existe, e a União tem um título depois da Revolução, depois de 64, 65, um título de 69. Então, no meu ponto de vista, eu acredito que o proprietário da terra é o título mais antigo. E eu quero lembrar você, só completar uma história que eu comecei e eu vou completar. Os maestros da comunicação mundial, chamado Assis Chateaubriand, foi o camarada que começou a construir aeródromos no Brasil inteiro. Sim. Inclusive fez a doação de 2 aparelhos aqui para Manaus. Né? Não sei nem se existe ainda mais, não existem mais, provavelmente. O que significa que ele pertence à comunidade. Agora, daí para frente é uma briga sem tamanho e a gente não vai se meter nessa aí. Mas a alternativa para as pessoas que queiram viajar, montar um grupo, como que fazem para chegar a vocês? Aqui no Aeroclube nós somos 5 táxis aéreos regularizados pela ANAC. Temos a Amazonave, temos a Arte Táxi Aéreo, a Tavan, que é a nossa, em homenagem à Tavan, quer dizer, Táxi Aéreo Vale do Madeira, em homenagem ao rio da minha cidadezinha lá do interior do Amazonas, chamada Borba. Temos a CTA e mais a Parintins Táxi Aéreo. Então são esses os táxis aéreos baseados em Flores. E você tem nas páginas sociais, tem os telefones, você decide e escolhe a companhia que melhor lhe servir. E outra coisa que é importante, o Marivan vai confirmar, ou não, logicamente, ele vai dizer o seguinte, o Aeroclube do Amazonas, ele é o único centro de formação de pilotos profissionais. Sim, eu mesmo fui formado em 1983 no Aeroclube do Amazonas. Voei grandes aviões, voei 40 anos da minha vida. Hoje estou aposentado e não me arrependo da carreira que fiz, das empresas que eu trabalhei e hoje toco esse táxi aéreo, pequeno táxi aéreo aqui juntamente com meu filho. Marivan, temos uma decisão do campeonato de futebol no interior do estado. Isso é importante para o comércio da aviação amazonense? Sim, muito. Hoje nós vamos ter 4 aeronaves deslocando a Fonte Boa, levando convidados aí do presidente de Fazenda. E temos a participação muito especial de um árbitro do quadro da FIFA para apitar essa partida entre Fonte Boa e Silves, que é o árbitro Daronco. Já está em Manaus, vai se dirigir a Fonte Boa. A federação vai fazer uma mega festa que eu acredito que nem em finais de campeonato profissionais amazonenses já houve, porque o povo do interior do Amazonas merece tudo isso e muito mais. E vale a pena o que ele fala, porque dá para lembrar no coração a volta do futebol no nacional, meu irmão? Você pode dizer que conheceu o futebol na sua plenitude. Sim, eu rogo a Deus que o presidente do Nacional, o deputado Saulo, faça um grande trabalho, porque o Nacional hoje está pequeno, mas já foi um clube que já nos deu muitas alegrias no Amazonas. Essa viagem você vai acompanhar, Marivan e eu vamos fazer essa viagem ou um grupo de outras pessoas, vamos para o interior, vamos para Fonte Boa, vamos ver que esse jogo seja bom mesmo, como nós temos na expectativa. Melhor ainda, com transmissão ao vivo, você vai poder acompanhar os grandes craques do nosso futebol. Não é? Sim. E convido o povo amazonense também, já aproveitando o gancho, o campeonato profissional Série A vai começar agora. Então, vamos valorizar, eu peço encarecidamente que o amazonense tenha, vou falar aqui uma sátira, 50% do paraense. O paraense valoriza o futebol, valoriza o Clube do Remo, valoriza o Paysandu, valoriza o Isabelense, valoriza o Águia de Marabá. Tuna Luso, do Pará. Aqui nós temos um clube na Série B que fez um excelente campeonato para primeiro ano de uma Série B, e a gente vai para o estádio e vê 500, 600 pessoas. Isso é inadmissível. Eu lamento demais. Sou flamenguista por opção, mas me nego aí a qualquer jogo do Flamengo. Eu torço pelo Amazonas. Então, amazonenses, vamos prestigiar o futebol do Amazonas. O futebol do Amazonas só vai ser grande quando esse estádio tiver público de 30 pessoas ou mais. Aí ele vai ser grande. E com a volta do Nacional, com a nova proposta do Nacional, eu tenho tudo a ver, porque o Nacional, apesar de estar
paralisado há alguns anos, mas é o clube de maior torcida no estado do Amazonas. Não tenha dúvida. Vai fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo e volta daqui a pouco na continuagem da nossa viagem. Obrigado, garoto. Obrigado. Bater um papo com você sobre as comunicações na nossa terra e ninguém melhor para falar sobre isso que o Oswaldo Lopes, que tem desbravado essa Amazônia, que é um gigante, né? Olha, isso aqui é um gigante. Tem todo tipo de dificuldade que você possa imaginar. Agora mesmo, né? A equipe sua que veio trabalhar levou 25 horas para chegar aqui. Lógico, nós levamos 2 horas e 10, 2 horas e 15, porque viemos de avião. Mas e as comunicações? Como é que a gente consegue encaixar tudo isso? Onde é que vem essa motivação, Oswaldo? Eu acho que primeiro a vontade de querer fazer, né? Eu sempre digo, Eduardo, que a vida da gente ela vem com a carta marcada. Isso é verdade. Eu acredito muito nisso, né? Então, se você for analisar a história da comunicação do Amazonas, no presente, nós temos um governador que é jornalista, que era de uma emissora, e hoje está governador pela 2ª vez. Eu comecei na emissora que ele trabalhava e aterrissei de vez no sistema público de comunicação na época do governador Mestrinho. Mas antes do Wilson, antes do Mestrinho, teve uma pessoa que eu considero como grande visionário, que pensou nisso tudo que nós estamos fazendo hoje, mas sem a tecnologia que hoje tem. Eu estou me referindo ao saudoso Felipe Dal. Quando ele pensou e fez a Rede Amazônica de televisão, levando para todos esses estados e principalmente para o interior do Amazonas. Oswaldo, você acaba de me dizer que você passou por todas as transformações da comunicação, desde o tempo da gravação e colocação no ar, até chegarmos hoje a comunicação direta. Comunicação direta. Isso foi um aprendizado? Com certeza, né? E tudo isso, Dudu, como equipe. Eu sempre fui um homem de equipe. Ninguém faz nada só, né? Então, quando me foi dada a oportunidade de trazer comunicação para o interior, eu agarrei com todas as mãos e com todos os dedos. Um projeto que foi elaborado pelo engenheiro Henrique Camargo, que foi da Rede Amazônica, inclusive. Um dos nossos pioneiros. Um dos pioneiros. Um dos pioneiros. Né? E, junto com ele, eu olhei o projeto, gostei, o governo gostou. Hoje a gente está ligado por telemetria, onde estão os nossos abrigos técnicos, onde está a nossa torre, nosso transmissor. Se alguém abrir a porta do abrigo técnico, a gente fica sabendo na hora lá em Manaus. Entendi. Quando, no passado, e a Rede Amazônica sabe muito bem disso, porque ela viveu isso, a gente entregava a chave do abrigo para o prefeito da cidade. Aí estava passando uma novela que ele não gostava, ele ia lá e desligava o transmissor. Acabou isso. Então é justamente nessa modernidade, na forma hoje, o que a tecnologia permite que a gente faça, é que nós estamos fazendo. Estamos em 52 municípios do estado e o ano que vem eu completo os 62. Oswaldo, então você está me dizendo que a internet é muito mais parceira do que adversária. Com certeza. Você precisa saber usar, precisa saber quais são os mecanismos que ela oferece para você poder ter um resultado satisfatório. Por exemplo, essa transmissão que nós vamos fazer hoje aqui, né, não nasceu ontem. Eu já mandei minha equipe aqui 2 ou 3 vezes. Vieram aqui. A primeira que veio estava no auge da vazante.
Eles saíram de Tefé, chegar. não, saíram de Tefé, né, num barco menor. Quando chegou num determinado ponto, eu estava vendo o avião hoje, não sei se você notou, tem lugares ainda que tem banco de areia, que tem uma coisa. Muitos, isso é Então verdade. o Rafael, que foi um dos que veio aqui, eles chegaram num ponto que numa canoa tiveram que descer e levantar a canoa para passar, andar 50, 60 metros para pegar água para poder chegar em Fonte Boa. Então, tudo isso é feito, acima de tudo, com amor e com carinho. Porque quando você não faz com essa determinação, você não consegue resultado nenhum. Então hoje, por exemplo, eu considero um dia histórico para o sistema público de comunicação que nós vamos fazer aqui em Fonte Boa. Até porque a narradora desse jogo vai ser a primeira mulher narradora no estado do Amazonas. Você que milita no esporte há muito Pode tempo. contar que é verdade. Entendeu? Pode contar que isso é verdade. Isso nasceu na minha... Eu, 4 horas da manhã, eu tenho umas loucuras na minha cabeça, eu fico inventando moda. E fomos atrás. E eu fui buscar a melhor para ajudá-la a prepará-la, para que ela estreie hoje aqui em Fonte Boa. Eu fui atrás da Luciana Mariano, que é a viúva do saudoso Luciano do Vale. O Luciano, você conversando com ela, ele foi o maior incentivador dela para que se tornasse narradora. E ela foi a primeira narradora de futebol no Brasil. Sabe onde ela está hoje? Aqui em Fonte Boa. Quis vir de barco com a minha equipe, entendeu? Então eu Viver tenho a emoção de andar na Amazônia. na Amazônia. Então tudo isso faz parte daquilo que Deus reserva para gente. Por isso que eu acredito no destino. O Oswaldo fez uma colocação que é muito importante. A Luciana deve ter enfrentado todas as facilidades e dificuldades de um mundo normal, Sim. mas nunca tinha enfrentado a Amazônia, Justamente. que é totalmente diferente. Eu tenho certeza que isso vai somar muito para o currículo dela. Eu tenho não tenho certeza. dúvida disso. Ela está encantada, ela está preparando, inclusive, um documentário sobre essa visita dela à Amazônia, um documentário sobre a Suelen, que é a narradora em Conde das Águas, porque tudo isso, eu não sei trabalhar sem planejamento. Começa por aí. Então, se você olhar aqui, olha só o que está no estádio. Quais são as placas que tem aqui? Olha uma rosa, ali o que está escrito nela, na segunda. Copa do Mundo Feminina, Manaus é a cidade subsede. Isso é verdade. É? Então, eu quis sair na frente. Se eu vou fazer uma Copa Feminina com Manaus subsede, por que eu não tenho uma narradora feminina? Hoje, a tua empresa tem, a Globo tem, a TV Brasil tem, outras emissoras, e a ESPN, que é onde a Luciana está, só tem mulher lá narrando. Então o Amazonas passa a ter esse status. Sempre falavam que nós somos os últimos. Não, nós somos os primeiros. Os primeiros. Somos os primeiros a fazer. Então eu estou muito feliz, eu pessoalmente, o Oswaldo Lopes, pessoa, por essa oportunidade que Deus está me dando de hoje a gente estar realizando esse dia aqui maravilhoso. É um sol padrão amazônico, vamos nos queimar um pouquinho. Eu estou com pena do árbitro que vem, que é o Laranhol. Entendeu? Mas ele tem bastante espaço para se queimar, ele tem espaço para queimar. Oswaldo, a ação da federação de trazer o futebol do interior para o próprio interior, por exemplo, nós estamos aqui num momento importante, Sim. que desembarcamos, ficamos e só vamos poder entrar no hotel depois que a outra turma foi embora sair. Hoje de barco, aí nós vamos poder dormir. Aí a pergunta isso é visceral para criar uma economia na nossa cidade? Com certeza que sim. Eu acho que todos, governo, sociedade, empresários, eles têm que juntos, porque sozinho o governo fazer é difícil. Nós temos que pensar num modelo econômico para o Amazonas fora do modelo Zona Franca. E isso é uma coisa que a gente tem que perseverar e acreditar e fazer. Então, acho que isso, se você falar hoje do presidente da federação, do deputado Rosenha, você vê que ele trouxe uma outra visão, uma outra maneira de fazer esporte. Mas eu quero lembrar você, porque você lembra. Você lembra da Copa da Integração? Hoje, lógico que eu lembro. O que é a Copa da... que foi a Copa da Integração? Pelo amor de Deus. Hoje é o embrião, de uma coisa que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo hoje. Não tem dúvida. E você sabe quem foi que inventou a Copa da Integração? Foi na época que o Antônio Silva era presidente do Rio Negro. Entendeu? Ele me pediu
É isso mesmo, vamos Oswaldo? fazer alguma coisa pelo futebol do Amazonas e nasceu a Copa Quantos do anos se Interior. passaram já, Oswaldo? São 35 anos, mais ou menos. Oswaldo, obrigado pela tua presença no sol. Vai fazer bem, você fica vermelhinho, eu fico preto, graças a Deus. E eu quero lhe parabenizar só por uma situação que não pode passar desapercebida. Todo esse trabalho que está sendo feito aqui, como nós fazemos na Rede Amazônica, Sim. são com pessoas da nossa região fazendo alta tecnologia, alta transmissão. Nós temos pessoal profissional qualificado para fazer qualquer tipo de atividade, mas ainda na comunicação, né, Oswaldo? Na comunicação. Eu quero que você saiba, Dudu, eu tenho, com letra maiúscula, a Rede Amazônica como co-irmã. Porque eu sei que eles me respeitam também, mesmo do tamanho que nós somos, entendeu? Comparado com o poderio da Rede Amazônica. Ali não tem duas conversas. O dia que um precisa de um, a mão está estendida e a gente faz as coisas juntos. Só uma parceria. Então eu quero agradecer, em primeiro lugar, a você, a toda a direção da Rede Amazônica, por essa oportunidade de um embrião de um projeto de comunicação, porque ainda não terminou e tem coisa para vir, né? Possa estar aqui batendo esse papo com você, nós que somos amigos, não vou falar o tempo, porque vão chamar você de velho, que é velho, entendeu? Vão pensar que eu sou velho. Antigo, né, velho? Né? Então, olha aí, a equipe está começando a se movimentar. Estamos fechando aqui o ano com chave de ouro, né? Foi uma grande realização em tão pouco tempo na carreira de arbitragem e fazer parte de uma final do maior campeonato, né, amador do interior do estado do Amazonas é uma grande honra, uma satisfação, e eu espero que ano que vem esteja aí um patamar muito mais elevado, que é isso que nós esperamos, crescer cada vez mais. Trabalhar com um dos melhores árbitros do Brasil, como é que é isso? Foi uma satisfação enorme, né? A gente aprende. Eu acho que o ser humano ele tem que estar sempre numa evolução enorme. E ter essa experiência com o Daronco foi inovador para mim, foi algo enriquecedor e com certeza eu vou levar isso aí para minha vida. Fonte Boa, município do estado do Amazonas, a 678 quilômetros da capital, foi palco do jogo final da Copa da Floresta. Um jogo entre Silves e Fonte Boa, a dona da casa. Com a presença de aproximadamente 8 mil pessoas, de uma população de 17 mil habitantes, o árbitro FIFA, Anderson Daronco, apitou o jogo que terminou empatado. Mas nos pênaltis, Silves foi a campeã de 2024. Rosenha, podemos dizer que encerrou o ano completo. Uma festa bonita, o povo presente, lógico, um grande empreendimento. Qual é a perspectiva do ano que virá? Olha, a gente tem a consciência que precisamos fazer melhor, fazer maior. O futebol amazonense está numa fase de ressurgimento, de soerguimento, que vocês é testemunha disso. E eu já lhe havia lhe dito antes que eu me apaixonei por futebol, te vendo aos 6, 7 anos de idade na televisão, junto com Orlando Rebelo. E a gente vai fazer melhor. Aprendemos com os erros que cometemos esse ano. Todo ano a gente comete erro. O que nós podemos fazer é cometer outros erros em 2025 e evoluir ainda mais o futebol amazonense. A crescente é grande, a Copa da Floresta representa a materialização da nossa vontade de levar futebol para o Amazonas mais profundo, para o Amazonas que mais precisa, com qualidade, com respeito, com credibilidade. A gente precisa fazer os invisíveis serem enxergados e é isso que a gente está fazendo em nível nacional. A CBF hoje sabe que existe Fonte Boa, que existe uma seleção, a CBF hoje sabe que existe as ligas do interior, que o futebol amador no Amazonas é responsável por muita coisa, além de esporte, talvez seja a única fonte de lazer e entretenimento. O futebol no interior do Amazonas é muito mais que futebol. E a gente está conseguindo mostrar isso para o Brasil e a gente está feliz. Uma festa padrão FIFA, né, com o árbitro FIFA, né, com o parceiro padrão FIFA. E a gente está feliz. Eu acho que a tendência é melhorar o nosso segundo ano. Né? Agradecer aos meus presidentes de ligas, que são o suporte que a gente tem, os caras que sonharam junto com a gente desde o começo. Eu fico feliz, comovido, emocionado. Viu, Dudu? Muito obrigado por ter vindo.
Não é fácil. Assim, só mais uma questão. Se nós tivéssemos mais campos de futebol, a gente conseguiria ter melhores chances de desenvolver o esporte. Sem dúvida. Eu acho que esse é um grande gargalo que nós temos. Em Manaus nós temos 3 praças esportivas que não dão conta da imensa demanda que a nova fase que a federação vem impondo. A única federação do Brasil que tem sub-8, sub-10, sub-12, sub-14 no Brasil é a amazonense. Então a gente triplicamos a quantidade de mulheres no campeonato feminino, dobramos a quantidade de participantes no sub-20, no sub-19. Então, o negócio está chegando a proporções que a gente precisa de um escape com campos. A federação estuda o aluguel o comodato, a compra de algum gramado, porque gramado é vida. Quem tem gramado tem futebol, e quem tem futebol cresce, a médio e longo prazo. Assim foi a história que você acompanhou na final da Copa da Floresta. Uma competição que reuniu centenas de atletas de todos os municípios do Amazonas. E a grande final é essa festa que você acompanhou. Eu quero dizer, essa e outras histórias você só encontra aqui no Amazon Sat.